crede nos meus profetas e prosperareis. Mas o texto, ele diz assim, no outro dia, ao romper da aurora, eles se levantaram e partiram em direção ao deserto de Tecoa. Ao saírem, o rei Josafá colocou-se em pé diante do povo e exclamou: ouve-me, ó Judá e moradores de Jerusalém. Aí, nessa versão aqui do King James, diz assim, ó, credes sem sombras de dúvida no Senhor vosso Deus, e estareis sempre seguros. Confiai nos profetas do Senhor e sereis bem-sucedidos. Olha nessa versão o que ele diz: crê sem sombra de dúvida. E ele diz assim, ó, confiai nos profetas. Nós precisamos resgatar a visão profética na igreja. A visão profética está um pouco deixada de lado. A profecia é a voz de Deus. É Deus vivo falando com a igreja viva e poderosa. A igreja precisa ser uma igreja que tem uma voz profética, que profetiza, que fala a vida. Olha o que diz aqui, ó, Provérbios 29, 18. Olha o que diz aqui em Provérbios 29, 18. Ele diz assim, ó, Provérbios 29, 18. Um povo que não aceita a revelação do Senhor é uma nação sem ordem. Quem obedece à palavra de Deus é feliz. Na outra versão ele fala do profeta, que a igreja precisa da voz profética, que a igreja precisa entender, aqui ó, 29, 18, deixa eu ler aqui nessa outra versão aqui, ó. Não havendo profecia, o povo se corrompe, tá vendo? Mas o que guarda a lei, esse é feliz. É necessário resgatar a visão profética, a palavra profética, para que a igreja não se corrompa, tanto quanto está corrompida. E tem tantos outros versículos. No Novo Testamento, no livro de Efésios, capítulo 2, verso 2, fala do ministério da igreja, que é mestre, pastor, evangelista. Né? Aí existe o quê? O profeta e existe o apóstolo, o apostolado, o ministério de profeta dentro da igreja. E nós precisamos resgatar essa visão nos dias de hoje, em nome de Jesus. E tem tantas outras passagens, mas eu quero ir direto ao assunto que nós começamos nesse vídeo, eu quero compartilhar com você. E esse vídeo eu quero falar sobre o profeta Elias. Elias, ele estava no riacho. E ali Elias tinha o que ele precisava. Elias tinha água para beber. E também ali Elias, ele estava sendo sustentado por Deus. Deus mandava os corvos trazer comida. Então ele comia, bebia e dormia. Aí quando ele acordava, ele tinha água do riacho de Querite e vinham os corvos para alimentá-lo. Elias estava muito bem, estava muito acomodado. Mas só que enquanto Elias, o profeta,
estava na boa, tranquilo. Havia pessoas morrendo de fome. Havia pessoas perecendo. Havia pessoas precisando de uma voz profética. E eu venho através desse vídeo para ser profeta na sua vida, para ser profeta na sua família, nos seus negócios, em nome do Senhor Jesus. Agora eu pergunto para você, quem estava provendo a água e o alimento através dos corvos para Elias? Quem provia tudo aquilo para Elias? Deus, isso mesmo. Deus estava provendo para Elias tudo que ele precisava ali no Querite, no rio Querite. Mas aí Deus toma uma decisão, Deus toma uma atitude. O que Deus faz? O que Deus fez? Deus faz o rio secar. E Deus faz com que os corvos não tragam mais alimento, mais comida para Elias. Preste atenção, quem dava comida? Quem tirou? O próprio Deus. Deus manda Elias sair daquele lugar. Deus criou uma situação para que Elias saísse da sua zona de conforto e ele fosse para Sarepta, em direção a Sarepta, porque ali Deus iria levantar, não era um rei, um governo, não era um fazendeiro, um rico. Deus ia levantar uma viúva que iria sustentar ele. Então Deus disse para ele, sai. Capítulo 17 de 1 Reis. Capítulo 17 de 1 Reis. Ali no versículo 9, diz assim, ó. Elias, no versículo 8 diz, então lhe veio a palavra do Senhor dizendo, versículo 9, dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida, que te sustente. Essa mulher vai cuidar de ti, Elias. E aí, Elias se levantou e foi. A pergunta é, Deus tem dificuldade de suprir as necessidades do profeta? Sim ou não? Não, lógico que não. Deus não tem dificuldade nenhuma de sustentar, de suprir, de prover o alimento, a provisão, a necessidade na vida do profeta. Deus não podia fazer voltar a jorrar água? Deus não podia dar ordem aos corvos para que eles voltassem a alimentar Elias? Sim ou não? Sim, lógico. Mas o que Deus fez? O que Deus fez? Deus gerou uma necessidade. Diga assim, ó, Deus gerou uma necessidade. Deus fez secar o rio. Deus fez com que os corvos parassem de trazer alimento para Elias. E Deus dá então uma direção para Elias. Deus dá uma ordem. Deus fala para ele, olha, segue esse rumo. Olha só. E Deus diz assim, ó, agora você vai sair desse lugar e vai para Sarepta. Esse é o teu destino. É lá que você vai habitar. Quando ele chega naquele lugar, o que ele encontra? Fartura, provisão, uma igreja cheia, pessoas abastadas financeiramente para cuidar dele? Não. Ele encontra ali uma viúva, uma mulher que havia ficado viúva, catando os gravetos para fazer ali o último pão para ela comer com seu filho e após aquilo aguardar a morte porque não tinha mais comida. O versículo 10 ao 12 de 1 Reis
17. Conta essa história. Então Elias, ele estava no riacho, ele vai agora para Sarepta. Elias, ele estava agora num lugar que Deus havia mandado ele. E eu pergunto a você de novo, Deus tem problema em suprir a necessidade de um profeta? Jamais, preste atenção, Deus jamais vai deixar um profeta morrer de fome. É lógico que se Deus quisesse, ele ia prover, mas havia uma ação maior, um mover maior. Então manda um profeta sair. Deus criou a situação para que ele saísse. Deus direciona. Deus não ia deixar o profeta morrer. Mas tinha outras pessoas precisando daquele profeta para viver. E eu tenho entendido isso esses dias. Que Deus tem nos levantado, me levantado como profeta, para abençoar a sua vida, para mudar a história da sua vida. Deus, ele cria uma situação. E o que Deus faz? Deus envia Elias para Sarepta, para estar diante de uma mulher. Preste atenção, observe. Aquela viúva, aonde ela morava, ao redor dela, naquela região de Sarepta, muitas pessoas já haviam morrido de fome. Outros estavam prestes a morrer. Aquela mulher com seu filho era a próxima vítima da morte, da fome, da miséria. Vai entendendo, igreja? Então Elias chega diante daquela mulher, diante daquela viúva, e ele diz para ela: me dê um pão, eu estou com fome. Aquela mulher que estava catando os gravetos, lenha, para fazer um fogo, ela para, olha para ele, e quando ele diz assim, me dê um copo com água, primeira coisa ele disse, me dá um copo com água. Quando a mulher vai saindo para buscar água, ele chama ela e diz, ei, aproveita que você vai trazer uma água e traga também um pão para me comer, que eu estou com fome. Minha caminhada é muito longa, eu estou com fome. Aquela mulher para e diz para o profeta, está no... Observe aí, aqui no capítulo 17. Elias diz assim, ó, faz o pão e traz primeiro para mim. Olha que coisa louca. Olha que coisa tremenda. Ele diz aqui no versículo 12. Tão somente, tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite na botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar o resto de comida para mim e para o meu filho, comê-lo e após esperarmos a morte. Elias disse, não temas, vai e faz o que disseste. Aqui no versículo 13, vai e faz o que tu disse, vai fazer o pão, mas primeiro traga para mim. Aquela mulher não estava entendendo nada, mas ela havia clamado. Ela não sabia, mas Elias, o profeta, era a resposta da oração dela, do clamor dela. Então, Elias disse, traz primeiro para mim. Agora pensa aí comigo. Pense, vamos raciocinar aqui rapidamente. Elias era o maior profeta daquela região, daquela época. Sim ou não? Sim. Elias podia orar e podia chover na hora? Podia. Porque quando parou de chover, por quê? Porque Elias disse assim, ó, segundo a minha palavra, não chove. E não choveu. Deus honrou o profeta. Deus precisa do profeta. Elias disse, não chova, e não choveu. Elias disse assim, ó, segundo a palavra que o Senhor me deu, não, ele disse, segundo a minha palavra. Um profeta é alguém que tem intimidade com Deus, é alguém que Deus honra a palavra dele. Está entendendo? Então Elias, ele podia ter feito
Ele poderia ter orado, mas não. Ele vai pedir a viúva. Preste atenção. Por que ele teve que pedir pão para aquela viúva? Hã? Por que ele teve que pedir o último pão daquela mulher? Por quê? Até parece que essa viúva que estava ali para suprir Elias. Até parece que aquela mulher estava ali para resolver o problema de Elias. Mas não. Não era a viúva que era a resposta de oração de Elias. Elias, o profeta, era a resposta de oração da viúva. Preste atenção. Elias era a resposta de oração dela. Você vai me entender aqui essa história. Por quê? Se você vai comer este pão, o que ia acontecer? Ia morrer. Se aquela mulher come aquele pão, só restava o quê? A morte. Então Elias vai lá e pede a ela o pão. O último pão. Por quê? Por que Elias teve que pedir o último pão daquela mulher? Tudo que ela tinha. Você tem clamado a Deus? Aquela mulher com certeza estava clamando a Deus. Havia clamado a Deus. Aquela mulher pediu um milagre. Aquela mulher pediu uma bênção. E o que Deus enviou? Um profeta. O que você está pedindo? Eu estou entendendo que eu sou resposta de oração como profeta na sua vida. E a sua vida vai mudar se você entender essa palavra. Amém? O que Deus manda? Deus mandou o profeta. Mas não foi isso que eu clamei. Quando você pede um milagre, preste atenção. Porque quando você pede um milagre, Deus não te manda um milagre. Quando você pede uma bênção, Deus vai mandar o quê? Deus mandou o quê? Deus manda o profeta. Deus não mandou a bênção. Deus mandou o profeta. Entenda isso. Preste atenção no que eu vou lhe falar aqui. Quando você pede uma bênção, quando você pede um milagre, Deus vai te enviar o profeta. Por quê? Porque só aquele milagre, só aquela bênção é muito pouco para aquilo que Deus quer te dar. Deus quer te dar coisa maior. E a resposta que você está dando para o profeta é a resposta que você está dando para Deus. Qual foi a resposta daquela viúva? Quando Elias disse assim, traz para mim. A viúva disse o quê? Mas eu só tenho um pouco de farinha e um resto de azeite para fazer o último pão. Essa é a resposta que está dando para o profeta, para Deus. É tudo que eu tenho, é o resto. Eu não tenho mais nada. Essa é a resposta que tem dado para Deus. Mas o profeta disse o quê? Traz para mim. Porque se você trouxer primeiro para mim, não faltará a farinha na sua panela e o azeite na sua botija, até que volte a chover sobre a terra. Há uma condição do milagre ser gerado, mas é através da vida do profeta que Deus mandou até você. Hoje nós temos a internet, nós temos os meios de comunicação para que Deus leve o profeta até você. E eu creio, espero estar sendo profeta de Deus na sua vida, para mudar a história da sua vida em nome do Senhor Jesus. A viúva, ela clama a Deus e Deus manda o profeta como resposta. Qual foi a resposta que ela deu para o profeta? Qual foi a resposta?
ela semeou na vida do profeta. Mesmo sem conhecer o profeta, ela foi lá, mesmo sabendo que era o último pão que ela tinha, era tudo que ela tinha, ela vai lá e faz o pão. Quem sabe, enquanto o pão ficava pronto, ela olhava pela janela para ver se o profeta, se o homem tinha ido embora. Mas Elias estava lá guardando o pão, a semente. Aquele pão na vida daquela mulher era a semente que ela precisava semear para Deus mudar a história da vida dela. Aquela mulher semeou o que ela tinha. Agora eu pergunto, qual foi a colheita daquela mulher? Qual foi a colheita? A colheita é que a farinha, quando Elias começa a comer o pão, você pode ler aqui no texto aqui de 1 Reis, quando Elias começa a comer o pão, lá na panela dela, a farinha começou a brotar, o azeite começou a jorrar, e o menino grita para a mãe: mãe, mãe! Ela pensou: o menino está morrendo, está dando agonia de fome. E o que foi, meu filho? Olha, mãe, a panela começou a encher. E daquele dia em diante, nunca mais faltou a farinha, e faltou o azeite, e muito menos a água, na casa daquela mulher. E ela, agora não era mais só ela e o filho, era ela, o filho e o profeta, que ela foi sustentar, até que voltasse a chover. Você pode dar glória a Deus por isso? A farinha e o azeite não faltou mais naquela mulher. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque quando ela clamou, Deus mandou o profeta. E o profeta profetizou, determinou. Diga graças a Deus. Porque Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus servos e profetas. É isso que vai acontecer. E o que o profeta profetizou? Ele disse: primeiro para mim, depois você vai comer, porque não vai faltar. E eu quero dizer para você, não vai faltar. Não vai faltar na sua despensa. Não vai faltar na sua casa, no seu trabalho, em o nome do Senhor Jesus. Você pode ler aí, 1 Reis 17. Quando Deus quer mudar a tua vida, o que Ele faz? Ele manda um profeta. Deus quer mudar a tua vida. Tem sido assim comigo constantemente. Deus move o profeta de lugar. Preste atenção. Deus move o profeta de lugar para ser resposta de oração para você. E Deus me fez gravar esse vídeo para dizer para você que Ele está movendo e me levou a você esse vídeo como resposta de oração para você. Pelo que você clamou há muito tempo. Qual tem sido o teu clamor? Qual tem sido as tuas súplicas, as tuas orações, as tuas necessidades? E eu pergunto a você, Deus não podia, Deus não podia resolver a situação daquela mulher de outro jeito? Podia. Deus não podia continuar enviando corvos para Elias? Sim ou não? Sim. Deus podia muito bem. Mas o que Deus fez? Deus manda Elias. Deus, ele gera uma necessidade. O que Elias precisava? Água e comida. E o que Deus faz então? Deus move Elias pela necessidade e envia Elias até Sarepta. A necessidade de Elias, preste atenção, a necessidade do profeta é a sua oportunidade de receber o seu milagre. Eu vou falar de novo. A necessidade do profeta é a sua oportunidade de receber o seu milagre. Você quer receber o seu milagre? Então esteja atento. É a sua oportunidade. A necessidade do profeta é a sua oportunidade de mudar de vida. Deus
quer mudar a situação da sua vida. Mas é preciso você entender que Deus está lhe dando uma oportunidade para a sua vida, para que a sua vida possa mudar, para que a sua vida possa dar um up. Olha Jesus. Jesus não era o Deus, né? Jesus no ministério dele, Lucas capítulo 8, você lê ali, que Jesus sai pregando de aldeia em aldeia, de cidade em cidade. E a necessidade do ministério de Jesus levantou algumas mulheres para sustentar o ministério de Jesus na terra. Ele não podia orar e vir dinheiro, ele não podia orar e vir suprir todas as necessidades, tanto dele como do povo, sim ou não? Mas o que ele faz? Ele era terreno, então tinha que haver um mover terreno. E ali, o que aconteceu? As mulheres que foram curadas, que foram libertas, que foram transformadas pelo poder de Jesus, então agora elas passam a servir com os seus bens o ministério de Jesus. A necessidade do ministério de Jesus era a oportunidade de mudar a vida de tantas pessoas, de tantas mulheres. Por exemplo, Maria Madalena. Jesus liberta, agora ela sustenta. Joana, Susana. José de Arimateia. Foi a oportunidade que eles tiveram por causa da necessidade do ministério de Jesus. E eles sustentaram o ministério de Jesus. E eu quero dizer para você hoje, agora, a sua necessidade, há uma necessidade de mudar a vida. Então, a minha necessidade como profeta é a sua oportunidade. É investimento, é semeando. Nós vamos colher, porque há poder na semente que nós semeamos. Deus está esperando que você, abra a sua mão. Porque assim, a mão que leva a oferta é a mão que traz a bênção. A mão que leva a semente e semeia é a mão que traz a bênção, a unção da provisão, da multiplicação e da prosperidade. Diga glória a Deus. Eu quero encerrar dizendo que ao redor daquela mulher havia morrido muitas pessoas. Ela seria a próxima. Pessoas haviam morrido de fome. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. O choro daquela mulher não mudou a vida dela. O choro daquela viúva apenas trouxe Elias até ela. Você está entendendo? Aproximou o profeta. Levou o profeta até ela, o choro. Mas o que mudou a vida daquela mulher foi a semeadura. O que fez jorrar a farinha e o azeite foi a semeadura. Foi o que ela semeou. E eu quero dizer para você, na matemática é muito claro. 1 milhão vezes 0 é igual a 0. O 0 é 0. Deus precisa de algo para gerar um milagre. Deus precisa da sua atitude, da sua semente. Aquela mulher, ela deu pão. E aquele pão gerou muitos e muitos e muitos e muitos pães para ela, que sustentou ela por muito tempo. Deus precisa de algo seu para gerar o milagre que você tanto precisa. Você está entendendo? Olha isso, queridos. A maior fonte de riqueza que você pode achar é na vida de um homem de Deus. A maior terra fértil que você pode encontrar é na vida de um homem de Deus. Quando você semeia na vida de um homem de Deus, que você crê nele como profeta. Você vê Deus, a sunamita, ela viu no profeta, ele diz assim, eu vejo que esse homem é um homem de Deus. Vamos fazer aqui um quarto para ele. Vamos mobiliar o quarto. Vamos cuidar. Quando você reconhece Deus, você semeia na vida daquela pessoa, daquele profeta. Reconhecendo Deus. Muitos têm pedido. Muitas pessoas dizem assim, ora para que eu possa mudar de vida. É ou não é?
o que vai fazer você mudar de vida é a semente que você semeia na vida do profeta. É o poder da semente. Preste atenção, aquele pão, e eu concluo orando com você dizendo o seguinte, que aquele pão que aquela mulher fez, aquele pão não mudou a vida do profeta Elias. Não. Aquele pão mudou a vida dela e do filho dela. Aquele pão saciou a necessidade de Elias naquela hora. Mas, como ela lançou a semente, mudou a vida dela. A vida daquela viúva foi mudada por causa de um pão. Porque ela supriu a necessidade do profeta. Ela viu Deus naquele homem. Não tenho dúvida disso. E tem mais. Sarepta não fazia parte de Israel. Mas ela reconheceu que aquele homem era o homem de Deus. Ela viu Deus nele. A tua semeadura não vai mudar a vida do profeta. A tua semente, a tua oferta, o teu voto, o teu propósito, não vai mudar a minha vida. Não. A minha necessidade pode gerar em você a oportunidade de você mudar de vida. Essa semente, ela vai mudar a história da tua vida, como tem mudado a história da minha vida. Toda vez que eu semeio, semana passada, Deus colocou no meu coração para lançar uma semente. Deus colocou no coração da minha esposa para lançar uma semente. E olha, que nós já colhemos. E não é porque nós estávamos com dinheiro sobrando. Nós demos uma oferta de sacrifício na última quarta-feira agora. Porque nós sabemos o Deus que servimos. Ou foi gerada uma necessidade e nós decidimos ofertar, lançar semente. E Deus já começou a jorrar na minha vida. E esse Deus que tem jorrado na minha vida é o Deus que vai jorrar na sua vida. É o Deus que vai jorrar nos teus negócios. É o Deus que vai jorrar na tua empresa. Em tudo que vem à tua mão para fazer, faça com excelência. E a unção de Deus estará na sua vida, em nome de Jesus. Então essa oferta que você quiser lançar na nossa necessidade, no nosso ministério, é uma oferta que eu tenho certeza que vai gerar no mundo espiritual um milagre extraordinário, uma bênção sobrenatural. Então, se você quiser, se você puder, se você não puder, se você não quiser, mas quiser fazer uma prova em Deus, você pode mandar uma mensagem para nós, você pode pedir a nossa chave Pix. Eu quero semear na sua vida, pastor, porque eu sei que o senhor é um profeta, é um homem de Deus. Você acredita que eu sou um homem de Deus, que a pastora Graça é uma mulher de Deus, nós somos um casal de Deus, temos sido profeta e bênção na sua vida? Então eu quero desafiar você a viver um tempo de provisão, um tempo de milagre, um tempo novo na sua vida. Você pode mandar mensagem no nosso WhatsApp ou no direct do nosso Instagram, Facebook, YouTube, e nós vamos mandar para você a nossa chave Pix, e você vai lançar uma semente, um sacrifício, um voto, um propósito. Não se preocupe, Deus vai suprir. Essa semana, quarta-feira, eu lancei, eu estou gravando esse vídeo, hoje é sábado, quarta-feira eu lancei a semente. Quando eu fiz o propósito, na sexta-feira Deus me deu a condição de ofertar. E hoje, sábado, Deus já me deu, só hoje, tá? 5 vezes mais. 5 vezes mais. Deus está gerando assim, ó, vai jorrar aquilo que eu semeei. Você quer experimentar esse sobrenatural de Deus na sua vida, nos seus negócios? Você pode pedir a chave Pix. O pão que você oferta. Preste atenção, o pão que você oferta. Aquilo que você desejar ofertar na nossa vida, no nosso ministério, não vai mudar a nossa vida, mas pode mudar a tua vida. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu oro pelo teu filho, pela tua filha, que assistiu esse vídeo, e que o Senhor tocou no coração deles para ser o semeador
no nosso ministério, na nossa vida. Pai, e assim como o Senhor fez com a vida daquela viúva que acreditou no profeta Elias, que deu pão para ele, e nunca faltou a farinha e nem o azeite, assim seja com essa família, com essa casa, com essa empresa, com esses negócios, com essa lavoura, com tudo que o teu filho vier fazer, possa prosperar e que ele reconheça o Deus que gera milagre, que gera provisão, em nome de Jesus. Entenda isso. Essa oferta não muda a minha vida, mas pode mudar a sua. Terra fértil, lugar de bênção e de provisão, em nome de Jesus. Eu quero dizer para você que nós estamos à sua disposição para orar por você. A oração, ela te ajuda, mas o que muda é a ação. Então, a minha necessidade hoje gera uma oportunidade de mudar a sua vida. Pensa nisso. Você quer mudar de vida? Seja um semeador. Seja aquele que ministra, que semeia a semente. Que Deus te abençoe. Se precisar de um amigo, conte comigo. Se você fizer o que todo mundo faz, você vai ter o que todo mundo tem. E não se esqueça de algo muito importante. A sua família é o seu maior patrimônio.